Essa é a minha análise para a prévia do 12º episódio da 9ª temporada de The Walking Dead. Finalmente teremos o Beta falando e teremos também o Henry levando porrada. Nesse vídeo aqui eu só vou discutir a prévia do próximo episódio. Se você quiser ver minha análise do último episódio, inclusive eu explicando que era aquele sinal misterioso pintado naquela placa, clica aqui nesse card que você vai pro vídeo da minha análise. Na verdade a gente tem duas prévias. Uma que é a Alpha conversando com a sua filha, a Lydia, e a outra que é a prévia do Beta, junto com o Henry, com todas as coisas maneiríssimas. Nesse vídeo aqui eu vou explicar as duas de uma vez só. Começando pela Alpha e a Lydia. Elas estão andando e conversando, o que parece ser assim, logo depois que acabou o último episódio, logo depois da saída de Hilltop, o que é bem provável que vai ser aí as cenas iniciais do próximo capítulo. Alpha fala para a Lydia que ela deveria ter mentido para eles, no caso o povo de Hilltop, assim como eles devem ter mentido para ela. Talvez indicando aí que a Lydia está sofrendo uma nova lavagem cerebral de sua mãe, a Alpha. E vocês se ligaram que agora a Alpha tá de máscara, né? Tá bem mais bonitinha assim. O engraçado é que quando elas param para conversar, os sussurradores em volta ficam andando em círculos em volta delas, tipo para que os outros zumbis não notarem que são pessoas conversando, que são humanos. Muito legal isso. Aliás, ver todo o comportamento dos sussurradores é muito legal. Eles realmente não são humanos. Eu queria muito uma série só deles. Parece que a Lydia tá bem em dúvida, né, se acredita na mãe dela ou não. Mas a Alpha dá uma maçã pra ela bem na hora. E a Alpha não é boba. A Alpha sentiu a dúvida da Lydia e aí deu uma maçã pra ela. Ou, se você preferir, é uma bela analogia para uma mãe dando alimento para sua filha. E por isso mesmo que foi uma jogada muito esperta da Alpha, foi para garantir que a lavagem cerebral ia ser super efetiva. E ela faz até um carinho na cabeça da Lydia. E aí a Lydia fica com uma cara de dúvida, do tipo, poxa, mas se ela não gosta de mim, por que ela voltou para me buscar? Bom, para mim o que aconteceu foi o seguinte: esse papinho aí da Alpha lá nos portões, eu não quero briga, eu só quero uma conversa, só quero minha filha, todo mundo segue seu caminho, pura lorota, mentira. A Alpha quer briga. E quando a Lydia foi capturada, foi o melhor jeito para a Alpha conseguir informações de lá de dentro da comunidade. Agora que a Alpha sabe quem são, quantos são, quantas comunidades são, o que eles têm de armamento lá dentro, vai ser muito mais fácil para ela atacar. E é por isso, somente por isso, que ela foi buscar a Lydia, para ter essas informações. Ou seja, não era amor, era cilada. Quem sabe até a Alpha não mandou aquele grupo de sussurradores com a Lydia inclusa pra ponte, justamente para ser capturada pela Michonne e pelo Daryl. Vai que era o plano dela desde o princípio. E no outro teaser temos finalmente o Beta. E ele chega falando. É a primeira vez que a gente escuta a voz dele. A gente já tinha visto algumas imagens dele, mas falando é a primeira vez. E eu adorei a voz dele. Temos que nos proteger. Temos que estar prontos. A cara dele dá medo. A altura dele dá medo e agora a voz dele dá medo. Tudo nele dá medo, principalmente o fedor. Eu não sei, acho que eu sou meio louco. Eu fico vendo sussurradores, a única coisa que eu consigo pensar é, cara, deve feder muito. Teve gente que não gostou da voz da Alpha, eu gostei. Mas eu acho que com a voz da Beta ninguém vai reclamar. E eis que aparece uma cena bem icônica nesse teaser, que é essa cena aqui. E essa cena pra mim é uma clara provocação para as estacas. Eu não acho que são estacas com cabeças aqui. Acho que são só as máscaras dos sussurradores ou a pele do zumbi que eles deixaram para secar no sol e depois anoiteceu. Mas mesmo assim, já dá para se preparar para as estacas, né? Acho que foi assim, ó, um grande aceno para quem tava esperando. Muitas pessoas achavam que não ia rolar a cena das estacas na TV, por ser muito violento, enfim. Mas eu acho que depois disso já tá meio que confirmado que vai ter sim. Inclusive eu falo nesse vídeo aqui quem eu acho que vai para as estacas. E não, Henry eu acho que não vai. E por falar em Henry, a gente vê ele conseguindo lutar contra o sussurrador. Na verdade, o Henry até dá um pau nele. Mas ele acaba sendo capturado pelo Beta na sequência, como eu também já havia previsto que ia acontecer. E é até engraçado como o Beta pega ele como se ele fosse um filhotinho de piquinês, de Yorkshire, algum cachorro assim. E aí a treta começa a escalar. The shit just hit the fan.
Primeiro a Lydia dá um tapão no Henry. Primeiro ela beija, depois ela dá um tapa. Me lembrou lá daquele episódio do Chaves, que o Seu Madruga acha que a Dona Florinda tá apaixonada por ele e ela vai lá dar um tapão. Nossa, então isso significa que a Lydia não ama o Henry? Então por que deu um beijo nele? Calma que não é bem assim. O Henry foi lá para resgatar a Lydia e levar ela de volta para Hilltop. Mas quando a Lydia viu o Henry no acampamento dos sussurradores, Lydia já sacou o que ia acontecer com ele. Henry ia morrer. Então a Lydia dá um tapa nele por 2 motivos. Primeiro, por ele ter sido idiota, né? A gente já tá acostumado ao Henry ser idiota. Afinal de contas, ele foi lá pra morrer só. E segundo, porque agora a Lydia precisa demonstrar pra sua mãe que ela não se importa com o Henry, que ela não gosta dele, que o Henry é qualquer pessoa pra ela. Então ela já chega dando um tapão nele. Porque eu realmente acredito que sim, a Lydia gosta do Henry. Se não gostava, pra que ia beijar? Só porque é carnaval? E eu não sou o único a pensar isso. Sabe quem também pensa isso? A Alpha. E é exatamente por isso que a Alpha dá a faca para a Lydia. Tipo assim, prove que você é minha filha e que você é mesmo uma membra aqui dos sussurradores. Mata esse filhote de rato aí. E o que eu acho que vai acontecer é que a Lydia vai ficar, obviamente, muito dividida, né? Ela ama a mãe, mas ela também tá apaixonada pelo Henry, ela não sabe se a mãe gosta dela, ela vai ficar tremendo da base e aí vai desistir de matar o Henry. Só que ela vai oferecer uma troca pra mãe dela, ó. Não vamos matar ele, em troca eu te dou algo muito melhor. Todos os detalhes de todas as comunidades e de uma tal feira que vai rolar, que o Henry me contou lá na cadeia. Sim, quem vai salvar a vida do Henry inocente juvenil criado a leite com pera vai acabar sendo a Lydia. Mas calma que o Daryl Dixon vai achar eles. Se o Henry conseguiu achar a Lydia, o Daryl, que é um farejador, vai conseguir achar eles sem problema. E o que parece que acontece é que o Daryl e a Connie acharam onde o Henry foi capturado. E ela até escreve para o Daryl: nós vamos alcançar eles. E aí temos a questão da luta do século, Daryl versus Beta. Malandro, como eu tô ansioso pra ver essa luta. Vai ser tipo assim a luta do Rocky Balboa contra o Ivan Drago em Rocky 4. Mas, infelizmente, eu dou quase certeza que essa luta não vai rolar no próximo episódio, e sim daqui a 2 episódios. E assim, sobre essa luta, Daryl pode saber brigar. Mas o Beta é um gigante. Sinceramente, eu não acho que o Daryl tem muitas chances de ganhar numa briga contra o Beta. Pode até sair um empate, ou até mesmo o Daryl ganhar. Afinal de contas, já que eu citei Rocky 4, o Rocky Balboa ganha do Ivan Drago. E já vai ter gente que vai reclamar de spoiler aqui. Mas independente de quem ganhar, vai ser uma luta muito dura e os dois vão sair machucados. Se o Beta ganhar, ele vai sair machucado. Ou se o Daryl ganhar, ele também vai sair machucado. Ninguém vai sair ileso. Mas como a gente consegue ver nesse teaser aí, o Beta aparece em plena forma, sem machucados, sem rasgões, sem cortes, sem sangue. Então eu acho que vai rolar mesmo a briga no episódio 13 e não no próximo episódio. Mesmo porque o episódio 14 vai focar nos flashbacks. E a promessa que a gente vai ficar sabendo toda a história da cicatriz de X e da treta que rolou entre a Michonne e a Meg logo depois que Rick Grimes se foi. E o episódio 15 vai ser a tão falada feira, com, quem sabe, a invasão dos sussurradores e muitas pessoas sumindo, se é que você me entende. Já o episódio 16 vai ser o episódio final da temporada, com as estacas e com neve. Sim, The Winter is Coming. Vamos ter neve em The Walking Dead na 9ª temporada. Ou seja, a briga do Daryl com o Beta vai ter que rolar no episódio 13 e não no próximo, que é o episódio 12. E por falar em Beta, vocês notaram nesse detalhe estranho? Ele parece ter dentes de ouro, galera. Como assim? Olha que coisa engraçada. Eu já fiz um vídeo explicando a origem dele, tá aqui nesse card, e lá eu explico que antes de começar tudo, pelo menos nos quadrinhos, ele era um atleta profissional, que explica o gigante tamanho dele. Outra coisa que eu acho que vai rolar com certeza é o Daryl se vestindo de sussurrador, como eu falo nesse vídeo aqui, porque é bem simples parar pra imaginar isso. Se o Daryl alcançar os sussurradores com o Henry lá no acampamento, o que ele vai fazer? Esperar todos os sussurradores dormirem?
Vai matar todo mundo na flecha? Simplesmente não há como. E finalmente vemos a Michonne surgindo das cinzas. Cara, ela sumiu demais. E ela já fala, ir lá pra fora é muito perigoso. E o Padre Gabriel retruca, e em quem iremos confiar quando precisarmos de ajuda? Então eu acho que a Michonne contou pra todo mundo em Alexandria sobre a nova ameaça dos sussurradores. E aí eles chegaram à conclusão que eles precisam se unir junto com as outras comunidades para lutar contra essa nova ameaça. Ou simplesmente para ajudar as comunidades que estão em apuros. E seguindo essa ideia, quem sabe justamente por isso a Alexandria resolva ir para tal feira. Que eu acho que vai ser assim um banho de sangue essa feira, tá? E eu acho que a guerra contra os sussurradores vai ser o que vai unir novamente as comunidades. Nada une mais um povo do que a guerra. E quem sabe depois disso eles finalmente assinem o Tratado de Lei. E se saírem mais vídeos de teaser ao longo da semana, eu faço mais vídeos. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!